Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Tá? É importante observar, é importante lembrar que semana que vem teremos, tá, o início da Semana do Português. Tá? Nós teremos a Semana do Português, um evento que é totalmente gratuito, online, maravilhoso. Começará na segunda-feira, certo? E por conta disso, nós não teremos nessas 2 semanas por aí a nossa live e também o nosso Rumo à Posse. Tá? Então, daqui a mais ou menos 2 ou 3 semanas estaremos retornando com esse trabalho. Maravilha, pessoal, mas não perca essa oportunidade de assistir a Semana do Português. Como eu falei, um evento gratuito, online, é maravilhoso. A gente dá todo o norte para os alunos, no sentido de orientá-los para fazer corretamente uma prova, para não cometer erros, para não estudarem de forma inadequada. Tá? Basta você se escrever português sem acento, para concursos, tudo junto, .com, sem BR, .com sem BR. Então, português para concursos.com. Bom, então vamos agora falar sobre a banca Metro Capital Soluções. É uma banca que faz concurso basicamente para o estado de São Paulo. Você só vai encontrar provas feitas em prefeituras paulistas. Tá legal? Vamos falar um pouquinho sobre as principais características dessa banca. É uma banca que a parte de interpretação de texto é bem tranquila, não vai encontrar grandes dificuldades, eles trabalham só com uma alternativa coerente, então basta usar aquela técnica da contestação que você resolve com tranquilidade. Muitas questões envolvendo significado de vocábulos, tá? Então, realmente exige do candidato um bom conhecimento de vocabulário. E além disso, identificar se as palavras estão sendo empregadas no sentido denotativo ou conotativo. Você encontra também questões de estrutura e formação de palavras, questões de identificação de classes gramaticais, uma coisa curiosa. Você encontra questões de classes gramaticais, mas eu não me lembro de ter visto, olha que eu li muitas provas, de identificação de função sintática. Se o termo, então, classe gramatical, se lembra quais são as classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, conjunção. Então, muito trabalho envolvendo classes gramaticais e, obviamente, né, não pode deixar de haver questões de conjunções, né? Sempre os conectores são privilegiados, isso por todas as bancas. Então, identificação de classes gramaticais, mas as funções sintáticas, sujeito, objeto direto, objeto indireto, isso, bom, não vi cair. E muita questão envolvendo identificação de frase certa ou errada, ou seja, questões que envolvem ortografia, uso do porquê, crase, pontuação, concordância, regência e colocação pronominal, que são aqueles assuntos que exigem do candidato, né, um português perfeito. Quando você erra alguma coisa, quando você comete algum erro gramatical, né, na sua escrita, esse erro é de concordância, ou é de regência, ou de pontuação, ou de crase, ou de colocação pronominal. Então, eles gostam muito de questões sobre esses temas. E uma coisa interessante também, que além de haver questões isoladas de concordância e regência, eles gostam de fazer questões em que os dois assuntos parecem juntos. Vocês vão observar isso. Tá legal? Maravilha. Então vamos lá, vamos para as nossas questõezinhas. Star Wars é considerado o marco da sétima arte, tá? Pois gerou um impacto cultural sem precedentes. Bom, a palavra destaque, que é marco, está no sentido, antes de mais nada, olha lá, que é o que eu falo de denotação, conotação, está no sentido conotativo, no sentido figurado. Porque marco mesmo é algum elemento, algum objeto, ou uma pedra, ou algum um elemento qualquer que você utilize para marcar um limite, para marcar uma fronteira. Às vezes é uma pedra que marca aquele limite, aquela fronteira, às vezes é algum outro elemento qualquer, que marque a separação de terrenos. Então, é algum elemento que você utilize para marcar terrenos. Por exemplo, ou marcar fronteiras, marcar limites. Certo? Isso aí é o sentido denotativo da palavra marco. Mas marco, como está sendo utilizado aqui, é considerado o marco da sétima arte,
Ou seja, o marco, no sentido figurado, a gente utiliza, no sentido conotativo figurado, não é o sentido previsto, algo que foi tão relevante que se torna como ele próprio diz, como um ponto de referência. Então, o filme Star Wars foi algo tão relevante na história do cinema, tão importante, que ele próprio se torna um referencial para outros filmes, para outras, enfim, para outras obras. Então, já até falei, né? Está no sentido figurado e está justamente isso, é um ponto de referência. Ele é algo tão relevante, tão importante, que ele se torna uma referência até para outros filmes, para outras obras que vieram na sequência e, enfim, tá? Então, está no sentido figurado, no sentido conotativo. Questão número 2, questão do emprego do porquê. E ele pede a que esteja correto. O programa Mais Educação entende que a escola deve compartilhar suas responsabilidades pela educação sem perder seu papel de protagonista. Cara, esse porquê aqui é sinônimo de já que, visto que, uma vez que, tá? Visto que, por quanto, que aliás é um conector que eles gostam muito em provas, por quanto. Quando o porquê é sinônimo de já que, visto que, dado que, ele realmente é junto. Só que como não está no final da oração, esse porquê não poderia estar com acento, o erro está aqui. Letra B. O curioso é que elas entraram na escola cheias de esperança, a mesma coisa. Por quê, já que, visto que, por quanto. Tá? Mesma coisa. É um conector, é uma conjunção subordinativa causal, tá? E esse porquê é junto, mas sem acento. Uma ideia inteira muda por quê, uma vez que é igualzinho. Tá? Então ele teria que ser porque junto e sem acento. Isso porque, isso, visto que, uma vez que, já que. Ali todas as alternativas são iguais. É o porquê como sinônimo de já que, visto que, dado que, porquanto. Bom, tem que ser a letra E que esteja correta, né? Bom, vamos lá. No caso da alfabetização, isso se agrava. O porquê dessa situação, opa, o porquê, olha lá, opa, esse porquê aqui não é sinônimo de já que, visto que, dado que. Esse porquê aqui é sinônimo de motivo. Ele é um substantivo. Quando eu substituo o porquê por motivo, é o porquê ou o motivo, tá? Ele é um substantivo e se escreve junto com acento. É essa a resposta. Questão número 3. Vamos lá. Ele pede o seguinte: quanto ao sentido na oração está incorreta a palavra destacada em, olha lá, identificação de palavras no sentido correto, adequado. Enfim, os territórios são destinados para dinamizar a ação, para transformar a ação em algo mais dinâmico. Sim, então o emprego de dinamizar está perfeito. É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendem às necessidades da população adscrita. Adscrita significa registrada, identificada. Perfeito. Então, é aquela que você, né, a população da qual você tenha conhecimento. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos. Resolutivos significa algo que gere uma solução. Então, soluções, né, de uma forma geral. Então, você possibilita o acesso e você possibilita soluções. Faz sentido. Evitar exclusão de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação. Sabe o que significa discriminar? Discriminar com E é uma coisa até positiva. Porque é tirar a responsabilidade do crime, é inocentar. A discriminação que é ruim é com I, discriminação. Que é você discriminar, que é você isolar. É o apartheid, né? Você isolar algum grupo por uma questão racial. Isso sim que é muito ruim. É a discriminação. Tá? Então, aqui está errado, é com I e não com E. É essa a resposta. O cuidado é construído com as pessoas de acordo com suas necessidades e potencialidades. Lógico, né? Cada pessoa tem suas necessidades e seus potenciais próprios.
né, suas características próprias. Então tem que avaliar individualmente. Perfeito. Então potencialidade também empregado aí. Questão número 4 é uma questãozinha de crase. Vamos lá. Leia o trecho a seguir observando as lacunas deixadas. Glaucoma e diabetes são doenças silenciosas que, se não tratadas, podem levar à cegueira, podem levar ao trauma, podem levar ao, sei lá, ao câncer. Eu detesto usar essa expressão, mas ao trauma. Então passa de A para A o crase. Então o primeiro A é com crase. Foi criada a campanha, foi criado o trabalho, o estudo. Se é o estudo, o trabalho, o anúncio. Se eu passei de A para O, só tem um artigo. Então, sem crase. Bom, vamos lá. Posso eliminar a letra B. Posso eliminar a letra D. Certo? Então, o primeiro A é com crase e o segundo sem. A letra A tá bacana, a letra C tá bacana, a letra E tá legal também. Bom, é um alerta à população, é um alerta ao povo. Se ao povo, a população leva crase. Crase, opa, elimino a letra C e elimino a letra E. Certo? Bom, sobre problemas que podem levar à perda da visão. A perda irreversível pode levar ao trauma, pode levar ao problema. Você não precisa colocar uma palavra que seja sinônima, não. Tá? E aí confirmamos a resposta letra A. Basta que se encaixe naquele contexto. Vamos lá. As palavras couve de Bruxelas e anuviar são formadas respectivamente. Couve de Bruxelas é uma palavra que é formada por 3 palavras. É uma composição, porque é uma palavra composta. Você tem um substantivo, você tem uma preposição e você tem outro substantivo. Então é uma palavra composta. Só que couve, houve perda de fonema? Não. Então não é por aglutinação. Certo? A preposição de, conservada. Bruxelas está até no plural. Então não houve nenhum dos 3 elementos que formam a palavra couve de Bruxelas teve perda de fonemas. Então é uma composição por justa posição. Aliás, a própria palavra justa posição é uma composição por justa posição. Você junta o adjetivo justa ao substantivo posição. E nenhuma das duas palavras sofreu perda de fonemas. Ao contrário de planalto. Planalto é plano alto. Né? Plano alto. Repare que o fonema O foi perdido. Então, como esse fonema O foi perdido, você aglutinou as palavras com perda de um fonema. Isso aí é um exemplo de aglutinação. Mas o que nós temos aqui em couve de Bruxelas é composição por justa posição. Então a resposta é a letra D de dado ou a letra E. Anuviar. O que é anuviar? Anuviar vem de nuvem. Então você colocou o prefixo a, tá? E o sufixo IAR para formar o verbo. Aliás, isso é uma característica da parassíntese, da derivação parassintética. A derivação parassintética é formadora de verbos e você é obrigado a colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Por exemplo, pobre. Para você formar o verbo, você tem que colocar o prefixo, tá? E o sufixo ao mesmo tempo. Repare que não existe empobre nem empobrecer. Para você formar o verbo, você tem que colocar os 2 elementos simultaneamente. E é o que acontece quando viar. Então a derivação parassintética ela é formadora de verbo e você tem que colocar ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. Então trata-se de uma derivação parassintética. Então questão número 5, letra D de dado. Questão meia dúzia. Questão de conjunções. Sempre falo para meus alunos, olha, o assunto que é cobrado pelas bancas é impressionante. A quantidade de questões que eles solicitam de conectores.
tá? Então vamos lá. Questão 612. Embora contemos com tecnologia e conhecimento para que uma nova pandemia não nos pegue de surpresa, embora é uma conjunção subordinativa concessiva. Tá? Embora isso aconteça, olha lá, é uma ideia que lembra muito de oposição. É preciso um investimento adicional. Então a gente já está fazendo uma coisa, mas isso não é suficiente. A gente ainda precisa de mais coisas. É isso. A ideia de oposição, né, que a concessão se parece muito com a ideia de concessão. Certo? É uma conjunção subordinativa concessiva. Quais são os sinônimos de embora? Mesmo que, ainda que. Mas eu acho legal a gente lembrar alguns conectores que, quando caem em prova, derrubam muitos alunos. Vou botar aqui embaixo. Conquanto, malgrado, ainda que, mesmo que, e por incrível que pareça, posto que também é um conector concessivo. Posto que muita gente pensa que é sinônimo de porquê. Não é. Não é. O posto que é sinônimo mesmo que ainda que. Posto que chove, irei à praia. Mesmo que chove, irei à praia. Isso aqui, quando cai em prova, derruba candidato à beça. Posto que não é sinônimo de porquê, pessoal. Bom, porquê é causal, enquanto é temporal, à medida que é proporcional, portanto é conclusivo. A resposta não obstante. Não obstante é um conector interessante, porque ele tanto pode ser uma conjunção subordinativa concessiva, e eu consigo substituir embora aqui tranquilamente por não obstante. Não obstante chovesse, fui à praia. Embora chovesse, fui à praia. Tá legal? O não obstante é um sinônimo perfeito de embora. Mas é interessante também chamar a atenção de vocês que o não obstante também pode ser uma conjunção adversativa, ser sinônimo de porém, contudo, todavia, entretanto. Choveu muito, entretanto foi à praia. Porém foi à praia, mas foi à praia, não obstante foi à praia. Legal? Então, não obstante, tanto pode ser adversativo, como pode ser concessivo, que aliás, a adversidade e concessão são ideias muito próximas. Questão 7, essa questão é muito interessante, muito inteligente, baseado nessa tirinha. E a pergunta é muito curiosa, é muito legal. O humor dessa tirinha reside na ambiguidade de um item lexical presente nas falas dos personagens. Então, ambiguidade quer dizer uma palavra que tem um duplo sentido. E aí ele pergunta, bom, primeiro você tem que identificar qual é a palavra. E depois que você identificar a palavra, ele pergunta a qual classe essa palavra pertence. Então o cara bate a porta, né? A senhora pergunta, fala, né? Fala aí, o que você quer? Sabe, Abigail? Sei. Me fez perder a paciência. Se perdeu, olha lá, se perdeu, procure em outro lugar. Certo? Olha lá, o humor reside justamente nas duas possibilidades de significado da palavra perder. Né? Então, Abigail, quando ele utiliza a palavra perder, Abigail me fez perder a paciência, significa que eu não estou mais com paciência, que eu não estou mais com saco. Não é que você tenha perdido alguma coisa. Né? Você tenha posse e tenha perdido. E a senhora justamente trabalha com o sentido denotativo. Se perdeu, vai procurar em outro lugar. Ou seja, se for algo que você tinha posse e de repente para algum esqueceu e tal, enfim, perdeu a posse daquele elemento, você não tem o controle, você não sabe mais onde está, que é a ideia de algo estar perdido, tá? Então, você vai procurar em outro lugar, certo? Cara, é genial. Então, na realidade, a ambiguidade está no sentido da palavra perder. Né? Perder de você não estar mais com paciência, perder a paciência. Né? Não é que algo esteja perdido, que você não consiga encontrar. Né? Porque quando algo está perdido é que você não consegue encontrar. Então, perder a paciência, o verbo perder está em outro sentido, obviamente. E ela utiliza nesse sentido. Olha, se você perdeu, vá procurar em outro lugar, vai encontrar em outro lugar. Então a palavra, tá, que é utilizada, né, que é o humor reside no duplo sentido da palavra perder. E perder o que é? Perder é um verbo. Genial essa questão.
Por isso que a resposta é letra D de dado. Questão número 8. Questão de regência. Assinale a alternativa que apresenta erro. Bom, quem simpatiza, simpatiza com alguém. Beleza, perfeito. Faltou-me completar aquele álbum. Isso me faltou. Faltou a mim, perfeito. E quem completa, completa alguma coisa. O verbo completar é transitivo direto, perfeito. Letra C. Esqueceu-se do compromisso. Olha lá. Verbos lembrar, esquecer, tá? Ou você tem tudo ou não tem nada. Quem esquece, esquece alguma coisa. Ou quem se esquece de alguma coisa. Se você usou o pronome se, você tem que usar a preposição de. Ou você usa os dois elementos ou não usa nenhum dos dois. Então, como ele usou o pronome e a preposição, está perfeito. Como estaria certo se ele falasse esqueceu o compromisso, que aí você não usaria nem o pronome se, nem a preposição de. O que estaria errado? Se ele usasse só a preposição de, esqueceu do compromisso. A peça de teatro a que assistimos, quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo assistir, no sentido de ver, transitivo e indireto, regendo a preposição a. Por isso que a preposição a foi inserida antes do pronome relativo. Perfeito. Bom, a resposta é letra A. Aspiro ao alto cargo. O verbo aspirar, no sentido de desejar, de querer, ele é transitivo e indireto, regendo a preposição a. Eu sempre chamo a atenção de um detalhe para os meus alunos. O fato de dois verbos possuírem o mesmo sentido não obriga que eles tenham a mesma regência. O verbo aspirar, no sentido de desejar, de querer, é transitivo e indireto, regendo a preposição a. E o próprio desejar é transitivo direto. Mas o aspirar é transitivo e indireto, regendo a preposição a. Então, para que essa frase esteja correta, eu preciso inserir a preposição a aqui. Aspiro a um alto cargo na empresa. Questão número 9 é uma questãozinha de regência. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está incorreta. Ele quer errada. Cerca de... Vamos lá, gente. Mais de, menos de, cerca de e perto de. O verbo concorda com o numeral. Lá, cerca de, mais de, mais de. Então, mais de, cerca de, perto de, menos de, o verbo concorda com o numeral. Então, na letra A, cerca de 300 pessoas. Qual o numeral? 300. Então, o verbo tem que estar no plural e está. Reclamaram, está no plural. Maravilha. Mais de uma pessoa. Você não precisa ser um gênio da matemática para descobrir que mais de uma pessoa seriam duas ou mais. Dane-se. Mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo concorda com o numeral. Qual é o numeral? Uma. Por isso que passou, está no singular. Mesma coisa na letra E. Mais de uma viatura. Novamente. Mais de, repito, mais de, menos de, cerca de, perto de. O verbo tem que concordar com o numeral. O numeral é uma, o verbo está no singular. Mais de uma viatura foi chamada. Gostamos de ir à praia? Gostamos, nós gostamos. Então, o sujeito está elíptico, mas é a primeira pessoa do plural, o verbo concorda com esse elemento que está subentendido. 79%, gente, o 79% percentual vem sem 79% de quê? Da população. Como não apareceu o da população, 79% está no plural. Então o verbo é obrigado a concordar com um único elemento presente. 79% está no plural, o verbo acreditar tinha que estar no plural. Acreditam. Maravilha. Questão número 10 é uma questão de pontuação. Beleza? Maravilha. Lara, chegou no... Não faz sentido essa... Inclusive a leitura que eu fiz ficou esquisita. Lara, chegou ontem no hotel? Não, não é isso. Se eu estivesse conversando com a Lara, Pedro chegou ontem ao México, tá? Aí sim. Mas Lara chegou, Lara é sujeito. Lara é sujeito, chegou é verbo. Entre sujeito e verbo nunca pode haver crase. E outro detalhe, o verbo é o verbo chegar. Lógico, é questão de pontuação. Ele quer identificar a frase errada quanto ao emprego da pontuação. Mas aqui nós temos um erro crasso de regência, não tem nada a ver com a questão. O verbo chegar rege a preposição a, então o certo é chegar ao México e não no México. Ah, Rosenthal, se não houvesse essa vírgula, eu poderia marcar a letra A? Não, não poderia, porque o erro seria de regência, tá? E ele pede
que é a opção incorreta quanto ao uso da vírgula. Então, preste atenção. Lógico, eu sou professor de português. Compete ao professor de português falar que há um erro aqui. Mas não interferiria na resposta. Se não houvesse a vírgula depois de Lara, a frase não estaria correta gramaticalmente. Realmente, há um erro de regência. Mas não é o erro da natureza solicitada no comando. Ou seja, não serviria como resposta. Agora, olha só a diferença da entonação. Lá, quando eu falei, Lara, chegou ontem. Não, nunca, porque a ideia é, Lara chegou ontem ao México. Agora, a letra B cabe. Gabriel, você foi na pizzaria? Tá legal? Gabriel, você foi? Então aqui é vocativo, aqui eu estou chamando o Gabriel. E o vocativo tem que ser isolado por vírgula. E outra vez o mesmo detalhe, mesmo erro que apareceu na letra A aparece agora. Isso aqui é o verbo ir. Quem vai a algum lugar. Na é preposição em, mais o artigo a. Isso aqui está errado. O certo é você foi à pizzaria e com crase. O certo é com crase. Ah, então essa questão teria que ser anulada? Não, porque o erro aqui é de regência, que aparece na letra B. Quanto à pontuação, quanto ao uso da vírgula, está perfeito. Letra C. Não veio almoçar, mas telefonou. A vírgula serve para separar orações coordenadas. No caso, separar a oração coordenada sindética adversativa da oração coordenada assindética. Tem que usar essa vírgula sim. Ou estuda muito ou reprova. Esta vírgula aqui é opcional, mas pode ser usada. Quando você tem o emprego de ou, hora, hora, quer, que é uma conjunção coordenativa alternativa, o emprego da vírgula é opcional. Por fim, letra E. Pedro disse que Maria, sua mãe, gente, tá explicando quem é Maria. Então, essas vírgulas aqui estão sendo utilizadas para isolar o aposto explicativo. Perfeito. Inclusive, eu poderia não só usar as vírgulas, poderia usar travessões ou parênteses. Beleza? Questão número 11 é uma questão de colocação pronominal. No que se refere à próclise, analise as orações a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Não me deixe angustiado. Próclise é o que é? É quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. Tá? Então aqui, deixe é verbo, o pronome oblíquo está vindo antes do verbo. E essa aqui está correta, perfeita. Por quê? Porque o não é advérbio. O não, qualquer elemento de valor negativo, atrai o pronome oblíquo. Então, não é advérbio atrai obrigatoriamente esse pronome oblíquo mesmo. Letra D. Agora, olha só, gente, eu acho esse enunciado mal redigido, porque ele fala o seguinte, no que se refere à próclise, a letra B não está em próclise. O item 2 não está em próclise, está em ênclise, o pronome oblíquo está vindo depois. Está em ênclise e está errado, deveria estar em próclise. Eu acho que o comando deveria assim, no que se refere à colocação pronominal, tá? Então, lógico que a frase é errada, porque o que atrai o pronome oblíquo, o livro que me emprestou. O pronome relativo atrai o pronome oblíquo. E no item 3 também, nós temos um erro, porque alguém é um pronome indefinido. O pronome indefinido atrai obrigatoriamente o pronome oblíquo, e novamente não está em próclise. O certo seria próclise. Alguém me contou, seria o pronome oblíquo me antes do verbo. Na realidade, como esse pronome oblíquo está vindo depois do verbo, essa frase está construída em ênclise. E construída erradamente. Tá, dá para entender o que ele quer. Mas que o comando é mal redigido, ele deveria ser no que se refere à colocação pronominal. Tá? Até porque nos itens que estão errados, os itens que estão errados apresentam construções em ênclise, não em próclise. Bom, então só a 1 é verdadeira, letra A. Por fim, olha só, analise as orações abaixo. Há erro na escrita das frases apontadas. Há erro é aquilo que eu falei, olha, há erro que pode ser um erro de qualquer natureza. Tá legal? Há erro que pode ser de qualquer natureza. E aqui que eu falo, o que eu falei lá atrás quando eu falei sobre características dessa banca? Que gosta até de misturar questões de concordância com regência, isso é muito legal. E é justamente o que acontece aqui.
Havia 10 pessoas. Nós temos o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Sujeito é inexistente. Esse verbo só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. E está. Ah, Rosenthal, mas 10 pessoas estão no plural. Dane-se. O verbo haver está no sentido de existir, é impessoal e só pode ser flexionado no singular. Está. Certo. Espero que se lembre... Opa! Hoje nós vimos já uma questãozinha de regência. Olha lá. Essa questão aqui, o item 1 é de concordância. Olha que coisa interessante. O item 1 é de concordância. O item 2, o erro é de regência. Lembra? Eu falei hoje. Verbos lembrar, esquecer, recordar. Ou você tem tudo ou não tem nada. Aqui ele usou o pronome oblíquo e não usou preposição. O certo é, espero que se lembre de que. Ou não usar nem o pronome oblíquo se, nem a preposição de. Espero que lembre que. Ou eu uso os dois elementos, pronome oblíquo e preposição, nenhum dos dois. O que você não pode fazer é usar um e não usar o outro. Então, item 2, errado. Precisam-se de funcionários. Então, o item 2 é de regência. Olha lá que coisa interessante. O item 1 é de concordância, o item 2 é de regência, e o item 3. Precisam-se de funcionários. Quem precisa, precisa de alguma coisa. De funcionários, objeto indireto. Eu tenho verbo transitivo indireto mais o pronome ser. Verbo transitivo indireto mais o pronome ser. Esse é PIS, partícula indeterminadora do sujeito, ou índice de indeterminação do sujeito. Sempre que o pronome ser estiver ligado a um verbo transitivo indireto ou intransitivo, esse ser é, como nas escolas ensinam, partícula indeterminadora do sujeito ou índice de indeterminação. E nesse caso o verbo tem que estar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Tá legal? E não está, porque está na terceira pessoa do plural. Então o item 3 é errado. Então ele quer, olha lá, aqui ele não quer, ao contrário da questão 11, na questão 11 ele queria que você dissesse quais eram as frases corretas. Aqui, ó, ele quer que você diga quais frases estão erradas. Quais frases estão erradas? 2 e 3. Por isso que a resposta é a letra C. Valeu, galera. Maravilha, maravilha, maravilha. Com esta questãozinha, nós encerramos mais um Rumo à Posse. Como eu já avisei a vocês, não teremos semana que vem, porque nós teremos a Semana do Português, né? Lembrando sempre que... Tá até aqui embaixo, ó, portuguespraconcurso.com. Aqui, ó, se você olhar aqui, ó, portuguespraconcurso.com. Basta você se inscrever, é um evento totalmente gratuito. Nós teremos aula, tá? Na segunda-feira, na quarta-feira, na quinta e no domingo. Cara, é uma semana linda, 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 imperdível. Tá? Muitos erros que você cometeria estudando de uma forma inadequada não vai cometer mais se você assistir direitinho, se você seguir todas as nossas orientações. E aquilo que eu falo, pessoal, eu posso entender de muitas coisas na vida, mas de concurso público eu entendo. São muitos e muitos e muitos anos vivendo isso. Então eu aguardo vocês lá na Semana do Português. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos e até a próxima.